Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 4 horas. Começamos com os ataques aéreos maciços dos Estados Unidos contra a Síria. As Forças Armadas norte-americanas atingiram mais de 70 alvos do Estado Islâmico. Donald Trump diz que os terroristas que atingirem os Estados Unidos vão sofrer graves consequências. Trata-se de uma retaliação depois de 2 militares norte-americanos terem morrido no passado sábado na sequência de ataques terroristas no centro do território. Donald Trump já tinha avisado que queria vingar-se destas mortes. Os ataques estão previstos durar várias horas até ao início da manhã. Nas redes sociais, o presidente norte-americano esclarece que os Estados Unidos da América estão a atacar com muita força os redutos do ISIS na Síria e diz que o governo sírio apoia os bombardeamentos. Donald Trump admite que a erradicação da organização militante é essencial e garante ainda que está a trabalhar para desenvolver e devolver a grandeza ao país e, por isso, apoia este ataque. Em análise, o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, sublinha que os ataques norte-americanos em nada melindram a relação entre os Estados Unidos da América e a Síria. Depois de, nesta sexta-feira, terem sido levantadas todas as sanções ao país pelos Estados Unidos. Ouvido aqui na Rádio Observador, Francisco Pereira Coutinho considera que se trata apenas de uma medida que procura dissuadir o Estado Islâmico de novos ataques. Os Estados Unidos ainda mantêm um contingente de cerca de 1.000 soldados na Síria e, portanto, isto é uma medida retaliatória para procurar garantir aqui alguma dissuasão, porque, especialmente a partir do momento em que Al-Assad disse que iria combater ainda mais o Estado Islâmico, percebeu-se que iria existir também maior resistência por parte destes terroristas do Estado Islâmico. E, portanto, este é o contexto em que acontece esta intervenção. Agora, em princípio, será uma intervenção cirúrgica que durará apenas algumas horas. Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, ouvido aqui na Rádio Observador, salienta que a construção das relações diplomáticas não fica afetada entre os Estados Unidos da América e a Síria. Seguimos com o debate para as eleições presidenciais entre André Ventura e João Coutinho de Figueiredo. As alterações à lei da nacionalidade provocou discórdia entre os dois candidatos. João Coutinho de Figueiredo defende o abrandamento nas medidas, já André Ventura recusa ceder. A lei da nacionalidade voltou para o Parlamento com o veto do Presidente da República e o chumbo do Tribunal Constitucional. Esta noite, em debate, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal defende que o Parlamento deve abandonar a medida que prevê a perda da nacionalidade para quem comete certos crimes. Admite que esta pode ser a solução para que a lei passe. Eu não insistiria na alteração do Código Penal. Não existiria. Nesta altura, um braço de ferro que o Tribunal Constitucional é adiar a entrada em funcionamento desta lei e isso é um desfavor que se faz ao controle da política migratória que precisamos efetivamente que ter. Portanto, nós aqui das duas uma, ou decidimos continuar uma birra e um braço de ferro com o Tribunal Constitucional, ou usamos aquilo que são os conteúdos dos acordos do Tribunal Constitucional para corrigir a lei no sentido de ela poder ser aprovada rapidamente. Já André Ventura recusa ceder e defende que o Parlamento deve insistir nessa premissa. Eu vou insistir no básico. Quem vem para Portugal e quer a nacionalidade tem que cumprir as nossas regras e os nossos valores, não pode ser contra os nossos valores e a nossa cultura. Se cometer crimes, perde a nacionalidade. E 3, igualmente importante, não é toda a gente que aqui nasce num comboio que tem nacionalidade portuguesa. O debate ficou ainda marcado pela lista de clientes revelada nesta sexta-feira por Luís Marques Mendes. Os candidatos consideram que ainda existem dúvidas acerca da transparência do candidato apoiado pelo PSD e CDS. André Ventura volta a considerar que Luís Marques Mendes é o candidato mais condicionado de todos. Eu acho que quem se candidata a um cargo público tem que saber as relações que teve, com quem teve, o património que tem e também, deixa-me só dizer isto, de onde é que vem esse património? Como é que alguns chegam a Lisboa sem nada e ficam ricos? Muito bem, mas isto para si encerra ou não o capítulo do candidato condicionado? Vamos lá ver, Marcos Mendes hoje disse aquilo que queria dizer, não sabemos ainda se isso é tudo ou se vai dizer mais alguma coisa. Eu continuo a achar o que lhe disse aqui. Acho que Marcos Mendes é o candidato de todos, talvez, mais condicionado. Já João Coutinho de Figueiredo refere que os serviços de consultadoria do candidato apoiado pelo PSD ainda estão por esclarecer.
Eu nunca pedi que divulgassem clientes de advocacia que fossem confidenciais, não é isso que me preocupa. Agora, quando a atividade é de advocacia, quando a atividade é de consultoria, eu gostava de saber quais são. Os candidatos a Belém discordaram ainda no tema relacionado com a Europa. João Coutinho de Figueiredo realça que é necessário reformar a Europa. Do outro lado, André Ventura insiste que o continente europeu não aguenta com mais imigração. O próximo debate está marcado para amanhã, às 9 da noite. Frente a frente, na TVI, vão estar António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, e António Filipe, candidato apoiado pela CDU. António José Seguro vai divulgar amanhã a lista de clientes das quais recebeu dinheiro ao longo dos anos nas empresas que deteve. Questionado sobre a lista de 22 clientes divulgada por Luís Marques Mendes, o candidato apoiado pelo PS assume total transparência. Diz que já submeteu no portal de transparência tudo o que a lei exige. E apesar de não estar há 11 anos na vida pública, portanto a minha última declaração de rendimentos e de património de 2014, eu já submeti no portal da transparência todas as declarações que a lei me exige. Mas vou para além disso. Vou também publicar, amanhã, espero eu, no site da minha candidatura, de todas as entidades que eu recebi dinheiro. Quer que recebi dinheiro diretamente, quer que recebi dinheiro das minhas empresas. E vou também declarar, aliás, aproveito para o fazer agora, que nunca, no exercício de consultoria de gestão e de operacionalização de negócios, tive qualquer contato com a administração central ou com gabinetes ou membros do governo. António José Seguro garante ter sido sempre transparente, sem conflitos de interesses. Quanto a Luís Marques Mendes, o candidato presidencial evita fazer comentários. Eu não faço política, sobretudo em campanha eleitoral, nestas matérias. Eu apenas digo aquilo que penso e aquilo que faço. Eu considero que a transparência é elementar. Quem não deve, não deve. E por isso aquilo que eu vou fazer é divulgar aquilo que eu considero que são elementos importantes para eu poder ser escrutinado no exercício do meu mandato, se merecer, como espero, a confiança dos portugueses. António José Seguro, à margem de um evento sobre cultura em Lisboa, a defender a separação completa entre os negócios e a vida pública. Foram admitidas 11 das 14 candidaturas à presidência da República entregues no Tribunal Constitucional, mas há 3 que apresentam irregularidades. Entre elas a candidatura de José Cardoso, Joana Amaral Dias e Ricardo Sousa. De acordo com um acórdão hoje publicado pelo Tribunal Constitucional, os 3 foram notificados para corrigir as irregularidades. Têm agora 2 dias para fazê-lo. Em condições de serem admitidas estão já as candidaturas de Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, António Filipe, Catarina Martins, António José Seguro, Humberto Correia, André Pestana, Jorge Pinto, João Coutinho de Figueiredo, André Ventura e a do músico Manuel João Vieira. A Assembleia Municipal do Porto aprovou o orçamento para o próximo ano com 23 votos a favor e 22 contra. O orçamento foi aprovado e logo de seguida o deputado do Chega, Carlos Graça, que tinha anunciado que votaria contra, ausentou-se da sala durante a votação. O deputado que regressou à sala imediatamente depois da votação, fala em assuntos inadiáveis. O orçamento para o próximo ano, fixado em 491.300.000 euros, teve votos favoráveis dos eleitos pelo PSD, CDS, Iniciativa Liberal, o movimento de Filipe Araújo, Fazer a Porto, pelo independente Fernando Cardoso e pelos 5 candidatos da Junta eleitos pela coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Todas as outras forças políticas votaram contra, não houve abstenção. O alegado homicídio do físico português Nuno Loureiro e outras pessoas na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, morreu 2 dias antes do corpo ser encontrado. É o que revela a autópsia ao suspeito. As autoridades encontraram Cláudio Neves Valente morto num armazém em New Hampshire na passada quinta-feira à noite. Em comunicado, o gabinete do Procurador-Geral da New Hampshire revela que o exame determinou que este português morreu na terça-feira passada. Peter Noronha, procurador-geral de Rhode Island, estado onde se situa a Universidade Brown, se frisa que ainda há muitas incógnitas sobre este caso. Jair Bolsonaro foi autorizado a sair temporariamente da prisão para ser sujeito a uma cirurgia. Foi uma decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Ainda nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro foi alvo de notícias
quando o Supremo Tribunal do Brasil declarou que extinguir a pena de prisão ao ex-presidente era inadmissível. Ora, Jair Bolsonaro foi declarado culpado de ser líder de uma organização criminosa que conspirou para garantir a sua manutenção autoritária no poder. Foi condenado a 27 anos de prisão. Olhamos ainda para o tempo. 9 distritos vão estar sob aviso amarelo por causa da queda de neve. O IPMA coloca este sábado os distritos de Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 6 horas da tarde de amanhã e as 9 horas de domingo. Espera-se um fim de semana com chuva e frio. A chuva deve manter-se até à véspera de Natal. É o ponto final no Jornal das 4.